Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula nós vamos trabalhar um pouquinho com as rotas. Vamos entender um pouco sobre o HTTP e também vamos aprender a passar parâmetros através das rotas. Então vem comigo para mais essa aula. Pessoal, então antes de iniciarmos a nossa aula nós precisamos entender um pouquinho os métodos de requisição HTTP. Existem vários métodos de requisição. Os métodos mais comuns são o método GET, que é o que a gente tem utilizado nas rotas até agora no nosso projeto. Esse método GET ele é utilizado para que vocês solicitem algum recurso. Pode ser uma página HTML, pode ser uma página XML, pode ser um arquivo JSON, enfim, eles solicitam um determinado arquivo. Nós temos o método POST, que também é bem importante, e ele é utilizado para quando a gente quer criar algum recurso. Por exemplo, eu quero criar um novo usuário no meu sistema, eu quero criar um novo item no meu banco de dados. Então, para isso serve o POST. Existem outros métodos também bem utilizados, que são o PUT, que ele é utilizado para alterar alguma coisa já criada, então substituir um item já criado. Nós temos o método delete, que já diz o nome, deletar, então ele é utilizado para deletar, e tantos outros métodos que a gente pode utilizar durante a nossa aplicação. Da nossa aplicação que a gente está desenvolvendo, a gente vai utilizar apenas dois métodos, o método GET e o método POST. A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso um pouquinho mais para frente, tá? Então, vamos lá. Então, vamos aqui no nosso projeto, no index.js, nós temos as nossas duas primeiras rotas, app.get, então ela utiliza um método GET, um método HTTP chamado GET, então ela está solicitando uma página, index.js. E nós temos um outro método GET, que é na página usuários, e ela está solicitando que seja mostrada uma página chamada usuários. Então, esse método GET é o mais comum, é o que a gente tem trabalhado até agora. Nós vamos fazer alguns exemplos agora com o método POST. Eu vou criar aqui, então, o método POST, app.post. A gente vai fazer esse método POST para o /add e ele vai executar uma função. E recebe uma requisição e recebe uma resposta. Abre a função e aqui dentro a gente vai executar alguma coisa. Por enquanto eu vou deixar aqui, eu vou colocar só um console log. E aqui a gente vai imprimir, chegou aqui. Vou salvar essa minha aplicação e a gente vai fazer um teste aqui inicial. Vou clicar aqui, vou rodar o meu projeto. E vamos tentar acessar o localhost /add para ver o que acontece. Vou abrir aqui o navegador. Localhost 3000 /add. Aqui me mostra uma mensagem cannot get /add. Não existe um get para o add. Por quê? Porque o que eu estou realizando ao digitar o endereço aqui em cima e apertar a tecla Enter é o método get e não o método post. Quando que eu utilizo o método POST? Geralmente o método POST ele é usado quando a gente submete um formulário. Então, para a gente fazer isso, a gente precisa ter um formulário. Eu vou criar uma outra rota para renderizar uma página de formulário para a gente. Vamos voltar lá para nossa aplicação. Aqui a gente vai criar um app.get e nós vamos ter o mesmo /add. Só que notem que aqui eu tenho um app.post, aqui eu vou ter um app.get. Aqui eu vou gerar uma função que também recebe um rec, um res. Abro a função e aqui dentro eu vou renderizar uma página res.render.
O nome da página vai ser adiciona.ejs. Essa página ainda não existe, a gente vai ter que criar ela. Tá, então é isso aí. Salvei. Então eu fiz uma alteração, agora eu tenho duas coisas. Eu tenho um app-get para o ADD e eu tenho um app-post para o ADD. São duas rotas com métodos diferentes para o mesmo endereço. A primeira renderiza uma página chamada adiciona EJS. Essa página ainda não existe. A segunda só vai mostrar uma mensagem no console log dizendo chegou aqui. Então vamos lá primeiro criar essa página add EJS. Aqui em Views, nós vamos clicar na pasta, vamos criar um novo arquivo. Esse novo arquivo vai se chamar adiciona.ejs, que é o arquivo que a gente quer abrir ali. Eu vou criar um HTML comum aqui, HTML5, que dentro do body eu vou criar um formulário. Esse formulário vai ter os dados que eu preciso. Por exemplo, eu estou criando um usuário, por exemplo, eu vou criar nome, 2 pontos, e eu vou criar um input aqui, do tipo text. Obrigatoriamente eu tenho que ter um name. Esse name eu vou chamar de txt nome. Eu posso ter aqui também placeholder, que é um nome que vai ficar dentro do campo input para dizer para que ele serve. Então aqui dentro eu vou dizer que eu quero digitar um nome. Vou fechar esse formulário. Eu vou usar um BR aqui para quebrar a linha. Vou colocar e-mail. Aqui eu posso colocar o input do tipo e-mail. Name dele vai ser txt e-mail. E ele vai ter aqui como e-mail. Vou colocar um outro BR. Eu vou colocar um botão aqui. Um input do tipo submit. Esse botão é para submeter o meu formulário. A gente pode colocar um name nele. Adicionar. Vou salvar. Agora eu vou parar aqui meu projeto e vou colocar ele a rodar novamente. Vamos tentar agora acessar novamente a rota /dd. Então aqui eu estou na rota /dd, vou clicar em Enter e ele abriu o formulário para que eu digite algumas informações. Vou colocar aqui o nome, Diego, e o e-mail, diegoporceles@fsul.edu.br. Vou tentar enviar e vamos ver o que acontece. Ele enviou. Notem que aqui, ao lado do meu link, ó, localhost 2.3000/add, ele colocou interrogação, txt nome igual a Diego e txt e-mail igual a diegoporceles@fsul.edu.br e adiciona igual a enviar. Então, quando isso acontece, eu sei que eu estou enviando os dados não pelo método post, e sim pelo método get. Então eu estou executando o método get quando eu clico no botão submit. Não é isso que a gente quer fazer. Eu vou apagar aqui novamente esses dados, deixar só o /dd. E eu quero que esse formulário aqui, ele envie esses dados pelo método post. Então vamos para lá, para a nossa aplicação. Aqui onde diz form, a gente tem que dar um espaço e colocar o seguinte, method e o método que a gente quer que ele envie, método post. Vou salvar a aplicação, vou parar aqui o meu projeto e vou iniciar o meu projeto novamente. Agora, volto aqui para o ADD, atualizo o meu endereço e vou colocar aqui Diego e o e-mail diegoporceles@fsul.edu. Vou clicar em enviar. E agora notem que ele ficou girando aqui.
Se ele ficou girando, ele parou lá no meu projeto. Vamos ver o que aconteceu. Aqui está a mensagem que eu deixei do console log do index. Então, quando eu realizar um post no /dd, ele manda uma mensagem aqui no console log. Chegou aqui. Então está aqui o console log, a mensagem. Mas eu quero colocar nessa mensagem o nome que eu enviei e o e-mail que eu enviei. Então aqui no console log a gente vai colocar o seguinte: hack.body.txt nome. Vou salvar aqui. Vou parar minha aplicação. Vou reiniciar a minha aplicação. Vamos atualizar lá o endereço ADD. Vou colocar o nome Diego e e-mail novamente. E vou enviar. Ficou aqui de novo rodando. Agora nós vamos verificar que ele escreveu aqui a palavra Diego, porque eu pedi para ele escrever o nome. Eu quero colocar o nome e o e-mail. Então vamos melhorar então um pouquinho esse console aqui. Nome, uma string de nome aqui, nome, mais o nome do vivente que for escrito lá, mais, aqui eu vou dar um espaço, vou digitar e-mail, 2 pontos, hack.body.txt e-mail. É importante que esse valor aqui, txt e-mail, e esse valor aqui, txt nome, eles sejam exatamente iguais ao que a gente colocou aqui no name de cada um dos inputs. Então, o que está aqui dentro, ele vai ser enviado pelo hackBody. O hackBody é a requisição. O body é o corpo da requisição e o txt e-mail e o txt nome é o nome do campo onde eu digitei os dados. Então, salvei aqui, hackBody txt e-mail, hackBody txt nome. Então vai ficar nome, 2 pontos, o nome, e-mail, 2 pontos, e-mail. Vou parar minha aplicação, vou rodá-la novamente. Sempre lembrando que a gente tem que parar e rodar de novo. Numa aula mais à frente eu vou explicar um pouquinho sobre o NodeMon. Daí a gente não vai mais precisar fazer isso. Mas por enquanto a gente para, inicializa de novo e testa novamente. Diego@ifsul.edu.br e vou clicar em enviar. Ele está rodando. Vamos ver lá se no meu console ele chegou. Nome, Diego, e-mail, diegoporceles@ifsul.edu. Então, dessa maneira, a gente já conseguiu abrir o nosso /dd utilizando o método get, porque o método get abre uma página, e a gente conseguiu enviar, através do método post, alguns dados, então, que são enviados pelo formulário, eles chegam através do hack.body. O método post geralmente é utilizado para criar itens novos, criar novos recursos dentro da nossa aplicação. O post aqui na nossa aplicação vai ser utilizado para criar novos itens no banco de dados. O get vai ser utilizado para abrir a janela do formulário. Então, pessoal, nessa aula a gente aprendeu que o mesmo endereço ele pode ser utilizado com métodos diferentes. O método get é o método que faz com que a gente consiga abrir coisas, abrir telas, abrir arquivos, enfim. O método get é o método mais tradicional, é o método que a gente utiliza no nosso dia a dia. O método post, também para o mesmo endereço, ele é executado a partir de um formulário. Então a gente preenche um formulário e consegue submeter esses dados preenchidos através do método post. Então, na nossa próxima aula, nós vamos começar a implementar o nosso CRUD e utilizar o banco de dados MongoDB. Então, curte aí, se inscreve no nosso canal e até a nossa próxima aula.